Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olhando pra você, meu irmão, eu não vejo somente pecado, não. Sobre todo o seu rosto estão as marcas dos lábios suaves da mãe. Ao longo de todo o caminho da cruz, o povo seguia dois focos de luz. Suave silêncio Maria produz, são marcas de passos que hoje conduz na cruz. Quando todos se foram, sozinho outra vez ele se sentiu. Quando tudo ficou consumado, então o colo suave da mãe ressurgiu. Toda lágrima contida de mãe, toda frase engolida na dor, tem os beijos as chances de pôr azeites nas chagas de nosso Senhor. Eu sou uma chaga de amor, eu pertenço ao corpo de nosso Senhor. Eu preciso do colo da mãe estar, pois lá o pecado não vai me alcançar. Encontrei um lugar para descansar, pois ali Jesus nasceu e ao morrer pra lá desceu. Nunca mais vou me separar, a ti Nossa Senhora vou me consagrar. É da igreja esse lugar, é da igreja, é da igreja esse lugar. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil, de todo o mundo. Canção Nova transpondo as barreiras do nosso Brasil para chegar no mundo afora através da internet. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. É o por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Mais de 21 anos dessa propagação, dessa proposta, desse modo de vida, vivendo longe do pecado. E aí, você aceita esse desafio? Vamos viver com a gente, dizendo não ao pecado, e dizendo não ao pecado, dizendo sim a tantas e tantas coisas boas que Deus tem para nós. Vamos dizer não ao pecado. É uma ousadia no mundo de hoje, mas é possível, porque existe dentro de você o próprio Deus que inspira bons propósitos dentro do seu coração. É isso que acontece. A gente inspira os bons propósitos, nós temos a inspiração, e quem inspira em nós é o próprio Deus, através do Espírito Santo, através das pessoas que vêm pra gente e falam, olha, não é bem assim, e aí a gente vai se lançando para o bem, mesmo às vezes a gente tendo as inclinações para o mal, tá certo? Então, vem viver PHN com a gente, venha viver PHN conosco. Rafael, boa noite, meu parceiro. Só, Peter, boa noite a você que nos acompanha dentro da sua casa, onde quer que você esteja. Falando em inspiração, Peter, olha só, eu sou uma chaga de amor, eu pertenço ao corpo de Nosso Senhor. Não é qualquer letra, né? Será que o parceiro estava inspirado quando fez? Você é louco, falar nisso, parceiro, ô bicho, você é o cara... Tem que ter o respeito mesmo. Aliás, esses monstros, né, Rafael, da evangelização, que começaram na raça, carregando caixa no ombro para as coisas acontecerem. Porque hoje a gente chega aqui na Canção Nova para cantar em acampamento, tá tudo montado, meu amigo. Antigamente não, era saindo na casa de um por um, emprestando equipamento. Depois que acabava o acampamento, devolvia equipamento para as pessoas. Não é fácil, tem que dar valor, não só pelas inspirações, como pelo trabalho dessas pessoas, né? Então tem que dar o valor para o parceiro, realmente. Tem que reconhecer. Isso aí, tem que
Tem que ter um respeito por esses homens aí, né, que carregaram nós. Nós estamos aqui hoje, graças a Deus. E carregou chegando... você mesmo, Carregou eu, literalmente mesmo. Como sempre gosta de dizer que trocou minha fralda, né? Não precisava falar isso, mas tá bom. Tá falando. Então, seja bem-vindo a mais um programa PHN. Eu já gostaria de convidar você a nos seguir nas redes sociais. Se você quer nos seguir no Facebook, no Instagram, segue lá, @PHNOficial. O nosso Instagram é @PHN_oficial. Agora você está assistindo aí da sua casa. Gostaria muito que um parente ou um amigo assistisse também na casa dele. Não pega a TV Canção Nova. Hoje todo mundo tem internet, então manda lá para ele, youtube.com/Play Canção Nova, que transmite ao vivaço e depois você ainda pode assistir na íntegra o programa. Na entrega. Íntegra, é. Deu uma travadinha aqui, mas... Deu uma travada, mas foi, né? O Leozinho gostou, né, Leozinho? Tá certo. Mas o Fael não vai embora, ele vai ficar aqui para se retratar desse vacilo aí, tá certo? Vai ficar no programa com a gente, é sempre uma honra, uma alegria muito grande ter um jovem como o Fael trabalhando com a gente. E falar em honra, nós estávamos falando em monstros da música católica, da evangelização. Nós temos 2 aqui na banda de hoje. Hoje é um power trio, tá certo? Batera, baixo, violão. Para esses caras não é difícil, né? Claro, tem música na veia, música no sangue, tem Deus no coração. E um desses monstros está aqui, tocando contrabaixo para a gente, o grande Rinaldo Rosa, um cara que passou por esses momentos, né, parceiro? De montar tudo, desmontar tudo depois, morando em Pindamonhangaba, descia de lá para tocar no acampamento, para voltar, às vezes fazer o quê? Umas 6 viagens, porque... vinha na sexta, voltava, sábado, voltava, domingo, voltava de novo. Tem que dar valor, né? O Xícara também acompanhou bastante esse tempo, tocaram na banda Canção Nova. É um povo que a gente tem que tirar o chapéu, tem que, de fato, dar o devido respeito. Então, o Chicrinha também conosco. E o meu parceiro, o nosso querido Bruno Alvarenga. Ô, Bruninho, sacanagem, falou que tem 2 monstros, apresentou os 2, então quer dizer que você... Não, monstro tá de antiguidade, antiguidade, né? Pô, sacanagem. É mais bonito. Olha aí, ó, ele já coloca a gente no buraco, parceiro, tá vendo, né? Então, o Bruno, a primeira vez que eu vi o Bruno na Canção Nova, ele estava tocando na Ermida, aqui, para Salete Ferreira. Foi a primeira vez, a gente não se conversou, eu só vi ele de longe. E antes, mais tarde, a gente estava trabalhando junto e hoje está aqui com a gente, uma satisfação. Então, mais um parceiro fazendo o PHN acontecer. E, claro, os nossos câmeras aqui, o pessoal do departamento de áudio, controle mestre, Renatinha, mandando em tudo, né, Renatinha? Dirigindo o programa. Isso aí, parceiro, estamos juntos sempre, tá certo? Bom, sem muitas delongas, nós, aqui no PHN, nós trazemos testemunhos, vida, coisa real, concreta, para motivar você, prepara o groove aí, viu, galera? Para motivar você a viver também a proposta do PHN, porque só as palavras não convencem, e aí vem o testemunho e arrasta, tá certo? Então, nós vamos conversar com um cara, assim, espetacular, cara muito querido. A gente trocou um papo ali nos bastidores do PHN, antes de começar aqui, e já é um cara que você cria afinidade com ele rápido, fácil. Fala um pouquinho desse convidado de hoje, Rafael. Exatamente, Peter. Quem ouvir este convidado hoje nem imagina tudo que ele já passou e tudo que ele já vivenciou. Ele já passou por uma vida de drogadição, já passou pelo alcoolismo, já teve depressão. Hoje ele é pai de 3 filhos e tem uma história linda aí para contar pra gente. Então, o Groove está preparado aí? Posso chamar? Então, vem pra cá, Diácono Passos! Direto de Itapetininga, São Paulo. Diácono Passos, seja muito bem-vindo ao PHN. É uma honra para nós ter um homem de Deus e ter também um servo da igreja, né? Porque o senhor, como diácono, um servo da igreja, mesmo sendo pai, sendo esposo, mas ainda se dispôs a dar essa parcela para a igreja, né? De contribuição, de trabalho. Então, seja muito bem-vindo e pode mandar um abraço para quem está assistindo o senhor, né? Com certeza lá de Itapetininga deve ter muita gente assistindo. Obrigado, Peter.
pela acolhida, né? E um abraço a todos aí. Não posso esquecer da minha família, que estão todos lá, né? Os amigos do grupo São José, que a gente está na luta junto lá, né? Então, pessoas resgatando homens. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Também não posso esquecer do meu pároco, né? Padre Reinaldo. Um abraço para o senhor aí. O nosso bispo, Dom Gorgônio, né? Com muita alegria nos encaminhou, nos ordenou, né? E tem nos dado todo o apoio. É isso aí, Ô, Diácono. Peter, e Fala aí, eu fiquei sabendo aqui, diretamente no making off ali, de que a esposa do diácono, sempre quando ela vai rezar, ela canta aquela música lá, Os Meus Passos São Teus. É Diácono Passos. Diácono O Passos. nome do diácono, aí o Fael tá aí. Faz ô Chicrinha, faz o patatis aí da batera, porque merece. Isso, merece. Obrigado, Fael, Foi bom, pela né? essa participação aí, Obrigado. tá bom? Você entra de novo lá no terceiro bloco Tá agora, certo, eu já vou pegar o ônibus e já vou embora. Tá certo? Mas brincadeiras à parte, é legal, Diácono, já começar explicando um pouco, né? O pessoal que está em casa, nos acompanhando, como assim? O cara está se preparando para ser padre e tem uma esposa, mas nem todo diácono vai virar padre, né, Diácono? Não. É diácono permanente, né? No meu caso, sou diácono permanente. A nossa diocese, nós somos 104 diáconos permanentes. Olha né? só, Então, uma somos- fecundidade de É uma diáconos. turma grande. E com a graça de Deus, né? Conciliando o serviço, família, né? E as missões também que Deus vai nos enviando. Isso aí, então fica de dica para você que está em casa, quando você vê o clésima aí, porque você está vendo o clésima ali no diácono, né? Não chega já pedindo, falando assim, ei, meu padre, segura a onda, pergunta, o senhor é diácono permanente, né? Não é? Pergunta, não custa nada, né? Para não dar essas gafas. Por exemplo, eu dei, né? Eu cheguei já chamando de padre, mas não, diácono permanente, né? Diácono Passos. Então, serve de dica para você não dar a furada que eu dei, né? Então, diácono, vê o senhor aí, diácono, como o Fael falou, né? A gente não imagina que história tem por trás desse diácono, né? Desse homem hoje com... Qual a idade do senhor, diácono? 48. 48 anos, a gente não sabe o que tem por trás desses 48 anos. Então, vamos lá do início, porque teve um fundo do poço aí mesmo, na história do senhor. Droga, e hoje ainda existe aí, vivo, um homem diácono, aqui no PHN, e isso é admirável, é legal, né? Ver esse baixo e alto, né? Tem os altos e baixos, mas no caso do senhor foi um levante, né? O senhor levantou para a vida, mais uma vez. Então, vamos começar do início. Como é que era a família do senhor? Pai, mãe, estrutura familiar? Como é que era onde nasceu a criança Passos? Pois é, nasci de um lar católico, né? Meu pai e minha mãe são muito católicos até hoje. Meu pai, 81 anos vai fazer, minha mãe, 79, mas são pessoas de igreja. Minha mãe baixinha, assim, deve ter 1,50 m, olho claro, e uma pessoa muito de Deus. E eu nasci nesse lar, né, com mais duas irmãs. Sempre minha mãe nos conduziu para a igreja, até coroinha, comecei a me preparar para ser coroinha. Então, até os 12 anos, foi uma vida, né, perfeito. Mas daí, os 12, já começou a revoltar um pouquinho. Tipo assim, não queria mais ir para a igreja. A mãe ia, mas a gente já não... evitava, né, vamos dizer assim. E isso foi crescendo aos poucos dentro da pessoa, Passos, né? Foi dando eu costumo dizer muito, de um grande vazio, né? Buscar coisas. Parece que aos 17 eu saí de casa, fui trabalhar, né? Arrumei um serviço, e eu buscando coisas. Isso era algo dentro de mim. Eu queria me preencher, mas com isso eu ia buscar as coisas fora. Então, isso foi acumulando dentro, né? Talvez algo que é próprio da adolescência, da juventude, né? Que é esse tempo de desafio mesmo, né? Mas dependendo da forma com que o jovem encara esse momento, o jovem pode querer preencher com coisas ruins algo que são os anseios próprios da juventude. A vontade de viver algo novo, de viver desafios, de ter sensações, né? Viver momentos. O jovem, ele traz esse anseio
por algo, né? E é, de fato, até hoje, né? Nós estamos falando de um homem de 48 anos, estamos falando dessa pré-adolescência, adolescência do Diácono Passos, na época Passos só, né? Mas tão atual, né? Estamos falando de um tempo para trás, mas também atual. O jovem, ele traz em si esse desejo, esse anseio de experimentar algo, de viver coisas. E talvez, se o jovem não entra num prumo certo, ele acaba preenchendo com coisas ruins, que foi o que aconteceu com o senhor. E tinha um diálogo de chegar assim, pai, mãe, eu estou sentindo algo e tal. Tinha essa abertura para esse tipo de diálogo? Na realidade não. Meu pai... Mesmo sendo um lar bacana, legal, mas não tinha essa... Meu pai era bastante fechado, daquele jeito dele, né? Ele criou praticamente os irmãos deles a partir dos 12 anos, né? Perdeu o pai. Então, ele foi aquele homem firme, né? Ele amava, cuidava, não deixava faltar nada, mas diálogo eu não lembro de ter. Eu lembro que, aos 17 anos, que foi um ponto, vamos dizer assim, até crucial, porque eu saí, arrumei um serviço, e ali eu achei que eu ganhei o mundo. E ali foi o grande erro, né? Porque eu achava que eu poderia tudo. Eu faço, eu consigo administrar a minha vida, mas agora eu tenho um salário, tenho um emprego, né? Uma vida razoável, né? Porque nunca nos faltou nada. Mas aí começou, como é que se diz? Aí se afastando de tudo. Eu lembro algo importante, que tinha uma lanchonete bem na esquina da igreja matriz em São Miguel Arcanjo, de onde eu nasci e vivi. E meus amigos ficavam todos ali, no sábado e domingo. Então, eu me reunia ali, a minha mãe e o meu pai subiam para a missa e passava bem em frente ao bar me procurando, e eu me escondia. Então, era algo que isso acontecia. Trabalhava na empresa, né, uma empresa de energia, e eu, engraçado, porque eu não entrava pela porta da frente na igreja para tirar a leitura. Eu tinha algo dentro de mim, que falei que se eu passar, parece que vão me chamar. Eu vou ficar preso aqui. Então, eu não quero isso. Então, eu ia pelo fundo, iam abrir para mim, eu tirava a leitura e ia embora. Até aí o processo que eu O que é tirar a leitura, diácono? fazia a leitura da energia assim, da igreja. A leitura de energia. Isso, eu fazia esse processo. Então, fiquei 1 ano fazendo isso, até passar no estado, daí fui ser funcionário público. Aí tal. o senhor tinha uma coisa dentro do senhor que não, Que pela não frente chegava. eu não vou. Não vou. Ó, já talvez Deus falando, um dia você vai ser meu, Eu tenho você não vai sair daqui. Era essa a sensação que eu tinha. Se eu entrar, eu não saio. Olha que legal, que interessante. Então, isso eu lembro que me marcou. E aí começou o alcoolismo. Dos 17 anos em diante, o alcoolismo. Com a liberdade financeira, né? Alcoolismo. Aí, Carro, acidente com carro. Então, foi tudo que você imagina, foi envolvendo. Mas a droga, não. Aí entrei, comecei a trabalhar na polícia. Olha para você ver que contraste. Trabalhava na polícia e, aos 23 anos, que eu fui fazer a experiência da droga. Né, porque eu ainda queria algo mais, eu buscava algo mais. estando na polícia, o senhor acabou experimentando a droga. Viveu, como eu falo assim, que a gente viveu, eu vivi camuflado, né? Porque nunca levei um problema nos 29 anos de polícia, hoje já estou aposentado, eu nunca levei um problema, eu não deixava interferir, mas nos dias que eu estava fora, eu me afundava, né? Ia no fundo do poço. Algumas pessoas percebiam, mas não chegavam, né? Não está interferindo no serviço, então está tudo bem. Eu chego a dizer que esses tipos de jovens, existem os jovens que eles vivem, têm uma vida desregrada, fora de regras, né? Fora da moral. Mas existem 2 tipos de jovens que vivem essa vida fora da lei, né? Ou são aqueles desregrados, irresponsáveis, ou aqueles desregrados, porém irresponsáveis, que são os mais difíceis de você abordar, porque são jovens bons, exercem boas funções, estudam bem, chegam com boas notas dentro de casa, porém, também estão vivendo um desregramento, né? E vão denegrindo a sua saúde, vão se afastando de Deus,
denegrindo a própria consciência moral. É difícil corrigir jovens assim, né? Porque quando o cara é irresponsável, ou seja, é aquele cara que usa droga e não tira nota boa na escola, não arruma um trabalho, ou não para no trabalho, ou briga com os pais, esse jovem você percebe rápido que ele está usando algo, né? Que ele está fora dos padrões. Agora, um jovem responsável é mais difícil, porque fica oculto, né? Esse fato do senhor ser responsável e viver bem as coisas do cotidiano, você percebe que as pessoas dificilmente tocavam nesse problema da droga, diácono? Dificilmente tocavam. Outra, eu não admitia que alguém falasse. Ninguém poderia falar da minha vida, né? Minhas irmãs, muitas vezes, tentando me ajudar, eu falei não, né? E isso eu fui levando, né, nesse processo, vamos dizer assim, de ir se afundando cada vez mais e já levando para um ponto que a gente vai chegar depois, que é da tentativa do suicídio. Porque esse jovem que vive dessa forma, como eu estava vivendo, são jovens que eles não vão saber lidar com não lá na frente. Eles não vão saber lidar com angústia, com a depressão. Eles não vão conseguir lidar com isso. Porque eles estão vivendo camuflado esse período, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa boa, né? Não deixo faltar nada na minha casa. Então, esse era um grande processo. Então, segura aí, diácono, que, olha, isso aí vai ser um bom assunto para o segundo bloco, que nós vamos agora. Lidar com as frustrações. Legal isso, né? Porque quando a gente foge das regras, a gente não consegue viver com as frustrações. Porque para você viver uma regra, você tem que ouvir um não, ouvir um espera, daqui a pouco. Hoje você não está preparado. Então, para viver em regras, a gente precisa saber lidar com as frustrações. Alguém desequilibrado, desregrado, não consegue viver bem normas, regras, não consegue viver os mandamentos. Então, fica aí que a gente vai tocar nesses assuntos. Tanto você jovem como você pai, fica aí. Como lidar com esse jovem que não aceita regras? Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Quando o coração se entristece, a gente clama a Deus, que nos consola. Vamos lá. Quando um coração se entristece, clamo a Deus que me consola. Me aponta então o seu caminho, brilha a luz do meu viver. Sinto em minha vida a brisa mansa de uma paz que é verdadeira. Sim, Deus me ama e cuidará de mim, não tenho que temer. Só Jesus, só Jesus, Jesus, com Ele vou viver. Cristo, eu te louvo e não sei como agradecer pelo que fizestes por mim. Eu confio em ti e no teu poder. Senhor foi quem me resgatou das coisas más que escolhi, e agora só quero viver o amor no caminho de Deus.
que eu me sinto feliz, feliz, ó Senhor. Eu quero louvar pela tua paz e o teu amor no meu coração. Ó Senhor, melhor caminho é o teu, caminho é o teu, de agora em diante. Tenho confiança em Deus. Que música linda! Aliás, um abraço para o compositor, como que é o nome dele mesmo? O Thomas, lá de Pindamonhangaba. Tive a oportunidade de conhecer o Thomas, veio aqui, amigo de infância do Rinaldo. Gente boníssimo, um menino simples demais, né, Rinaldo? Grande abraço, música linda, linda. Foi gravado no CD da Adriana, né? Música linda. Como que é o nome dessa música, você lembra? Confiança em Deus, acessa aí, ó. Resgatamos, hein? Você viu, Fael? Essa você não lembrava dela, Muito né? bom, essa eu não lembrava mesmo. Essa aí, pô, muito boa. E Legal. Peter, estávamos aqui falando, né, o Diácono vai continuar o testemunho dele aí, né, sobre qual que foi a última pergunta que você fez a ele? Como foi... Aliás, nós iríamos voltar para esse bloco agora falando sobre essa dificuldade de Lidar com os lidar traumas. com as frustrações. Isso, né? frustrações. Então, eu convido você, né, que às vezes está passando pelo mesmo problema que o Diácono já passou aí, está passando às vezes por uma frustração, uma ansiedade, uma depressão. Hoje nós temos um produto aqui para você, que é o CD do Padre Adriano Zandoná e do Padre Edilberto. É isso mesmo, é o CD Superando a Depressão e a Ansiedade. São 4 canções que ajudam você aí que está passando por esse momento difícil a você chegar mais próximo de Deus através da música. Não falam que quem canta reza 2 vezes? Então, você que está neste momento aí, já aproveita para rezar junto, pedindo auxílio de Deus neste momento da sua vida. Então, quer esse produto aqui na sua casa, você pode acessar o site loja.cançãonova.com ou ligar para a gente, 12 31 86 2600. Quase que Isso eu falei aí. 2000. E vale lembrar também que todo o arsenal de evangelização na parte da música, né, dos CDs oracionais, da Canção Nova, também estão nas plataformas digitais. Então, esse CD que o Fael mostrou para você agora, você pode entrar agora no dispositivo de música que você tem, né? Deezer, Spotify, iTunes. Deezer, Apple Music. Pode acessar essa plataforma musical que você deve ter aí no seu celular e você pode procurar pelo nome ali. Com certeza você vai encontrar não só esse CD do Padre Adriano Zandoná, mas como outros, tá certo? Então entra lá, procura os cantores da Canção Nova, que nós estamos aí no seu celular também, beleza? Então, beleza. Bom, Diácono, estávamos falando no primeiro bloco, então, e nós vamos iniciar esse segundo, sobre essa dificuldade, porque por conta de uma vida desregrada, o senhor relatava uma dificuldade de lidar com as frustrações, né? Antes de voltar a falar do testemunho mesmo, propriamente dito, como diácono agora, perguntando para o senhor, eu imagino que o senhor deve encontrar jovens também, deve trabalhar com jovens, até por conta desse testemunho de já ter mexido, né, de já ter experimentado a droga. Os jovens de hoje têm dificuldade de lidar com o não, com o limite, com as frustrações. O jovem de hoje tem esse limite, essa deficiência? Não, eu faço atendimento com eles, né? A gente tem conversado muito, demora para que eles consigam abrir o coração, porque continuam achando que não, né? Hoje tem um acesso à internet e muitas vezes isso acaba frustrando ainda mais, porque começa a pesquisar, e vai saindo da realidade.
né? Então, da mesma forma como a gente tinha na nossa época, eles também têm hoje, né? E hoje com maior número de informação ainda, né? Então, eles se enchem de mais coisas com mais facilidade, né? Se enche de coisas que o senhor diz argumentos para Exatamente. falar que não, eu não sou esse tipo de pessoa, eu sei lidar assim com as coisas, acha que está tudo certo. E por muitas vezes já está um passo à frente dos pais, né, por causa da internet. Então, tudo Exatamente. isso eles já... Não, meu pai, isso aí... O senhor não sabe de nada. Eu sei, então eu estou por dentro, eu pesquisei. E isso gera um conflito muito grande. E hoje, um grande índice, né, nós temos o suicídio, né, na faixa aí de 13 a 15 anos. Na região nossa, muito, né? Então, faço atendimento, atendi esses dias mesmo uma mãe que perdeu um filho e o amigo dele também tentou suicídio. Então, difícil, é um processo agora que a gente está de tentar resgatar isso, né? Ir ao encontro desses jovens, né? Se tornando íntimo deles, né? Legal. E Deus utiliza de pessoas como o senhor, por exemplo, que já passou por uma experiência parecida, para que esses jovens se aproximem, né? E vejam alguém que viveu algo parecido com eles, né? Mas voltando para o testemunho, né? O senhor estava relatando essa dificuldade aí na fase da juventude, aí 17, 18 anos, né? Com essa experiência da droga, já trabalhando na polícia. E, diácono, o senhor não constatava isso, né? O senhor não percebia que o senhor tinha essa dificuldade de lidar com as frustrações, ou já percebia? Na realidade, a gente acha que não, né? Você só vai ter o contato, vamos dizer assim, ter a certeza, quando você se frustrou e não conseguiu resolver aquilo. Então, ou quando você tem alguém, né, do seu lado, por exemplo, eu, aos 27 anos, conheci a minha esposa, a gente namorou desde os 23, 27 a gente casou. E eu não sabia lidar com as necessidades dela. O senhor levou esse problema para dentro do casamento? Levei a minha autossuficiência, eu consigo resolver. Mas eu casei para eu ser feliz, era o meu pensamento, a mulher se torna objeto para você, né? E aí, consequência, a mulher, filhos, e aqui entra algo importante, logo depois do casamento, a minha esposa ela ficou grávida, e ela trabalhava na TAM, e eu também já estava trabalhando na polícia, né? Então, quando ela ficou grávida, a gente falou assim, viu, eu convenci ela que a gente precisava tirar o neném, porque isso ia atrapalhar. Olha, o senhor convenceu ela a fazer um aborto? Isso, a tomar o remédio para fazer o aborto. Com a graça de Deus, isso não aconteceu, né? Deus Graças a Deus. Né? Hoje, o meu filho está aí comigo, mas ao ponto que chega a autossuficiência do ser humano, dele falar assim, não, eu posso tudo, eu resolvo tudo, eu se torno Deus, porque eu vou colocando as regras e do jeito que eu quero. E quando isso vai surgindo, vão trazendo consequências, vai envolvendo pessoas. Até os 27 era só eu. Droga, bebida, tudo bem. Mas a partir dos 27 tinha a minha esposa. Depois um filho. E a droga, a bebida do mesmo jeito, né? A traição, porque não tinha limites, né? Não tinha limites. Então eu saía um final de semana e voltava, saía na sexta e voltava no domingo. Então, quer dizer, e ela firme. E eu lembro uma vez que a gente conversando, ela falou assim, Deus me deu você, e é para me cuidar de você, e eu não vou desistir de você. Né? Minha mãe também, então se uniram a minha mãe, meu pai e a minha esposa. Né? Isso no auge dos problemas. Ela falou isso para o senhor no auge dos problemas. No auge dos problemas. Porque quando a gente tentou o aborto, a gente, a princípio, achou que tinha acontecido. 3 meses depois, é incrível contando para você, irmão, mas ela ficou tudo natural, tudo normal, ela não sentia nada, trabalhando normal, até que um dia ela passou mal. E aí a gente já descobriu que estava grávida, até o sexo da criança a gente já sabia. Aí as coisas começaram a mudar. Né? E esse foi um grande processo, ela lidando com a família, né, com o filho, e aí apareceu também o desemprego, porque ela foi mandada embora, né, consequente da gravidez foi mandada embora, e aí foi todo esse processo da gente ir caindo. Você percebe, as máscaras foram caindo,
E aí acabo me afundando mais na droga ainda. Então, Agora, que interessante, diácono. Como que Deus não se deixa vencer em amor, né? Porque se a gente fosse pensar, né? No momento em que o diácono Passos, na época, o Passos não era diácono ainda, no momento que o senhor menos merecia, porque estava longe de Deus, né? Então, já que não tem um relacionamento com Deus, não merece. Mas no momento que a gente menos merece, a gente ainda assim recebe milagres. Porque esse primeiro filho, ele houve uma tentativa de fato de aborto. de fato. Porém, Deus interveio ao ponto dele não ser abortado, e não só isso. Eu estava agora conversando com eles ali embaixo, nos bastidores, o menino não tem sequela nenhuma. Não. Perfeito. Então, nós estamos falando aqui agora, nesse momento, de um milagre, né? De um milagre, e o milagre, isso que você está em casa, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém merece um milagre. Deus dá um milagre porque Deus é bom. Então, o diácono recebeu um milagre, tudo bem, estava afastado de Deus, merecia menos, mas nunca a gente merece, né? Então, no momento que ele menos tinha consciência de Deus, Deus vai lá e faz o milagre. É lindo ver, por isso que é lindo a gente observar a história, né? Ouvir a história dos outros, que a gente vê que Deus está ali de todas as formas cuidando de nós. O senhor disse que mudou um pouco quando começou a perceber que o filho estava lá. Mudou em que sentido? Ali começou uma preocupação, né? Principalmente da minha esposa, mas daí a minha também, do que a gente tinha feito. E do fato da sequela, porque o médico que começou a acompanhar a partir daí, ele falou, olha, ele pode ter sequelas, ele pode ter falta de membros. Mas com a graça de Deus, aí começou um processo. Mesmo eu afastado de Deus, eu lembro da minha mãe rezando. Minha mãe rezou 36 anos pela minha conversão, a minha esposa. Então, um processo de oração daí, de pedir a Deus, do nosso jeito, né? Do meu jeito, porque a minha esposa sempre foi de igreja. Eu que acabei tirando ela um pouco, né? Mas do nosso jeito, a gente começou a ter um relacionamento com Deus. Talvez um pouco frio, um pouco distante, mas a gente já começou a se voltar para Ele. Então, e aí a gente percebe esses momentos, o qual foi me colocando uma depressão muito, muito profunda, porque você vai pensando nas consequências daquilo que você está fazendo, né? Então, eu não consigo lidar mais com isso, né? Agora eu tentei fazer algo que vem prejudicar uma vida, então, até então eu não tinha feito isso. O senhor não sabia lidar com a frustração do ato que o senhor Isso. tinha feito. E também de romper com aquilo, porque chega um ponto que você não quer mais, né? A droga não está me fazendo bem, eu não quero mais, eu preciso largar, a bebida eu preciso largar. E aí começa esse processo, só que esse processo vai nos afastando ainda. Então, eu vejo que Deus é tão maravilhoso que Ele me levou até o último instante. Ele foi me sustentando no último instante. E o último instante foi no dia, né, 25 de abril de 2009, então não faz muito tempo. Eu me tranquei no quarto, tinha uma arma, fui fazer o suicídio, cometer o suicídio. E interessante que a minha esposa falou assim, uns dias antes para mim, falou, olha, eu não vou ver você morrer, eu não quero ver você morrer. Então, ela pegou as crianças e foi para a casa da minha sogra, né? Foi embora. Falou assim, eu sei que isso vai acontecer, então eu não quero ver. E nesse dia eu tentei, mas não consegui. Aí estava tomando já remédio antidepressivo, né, Rivotril, esses remédios fortes, bebia muita vodka, tomava vodka, de litro de vodka. E no dia seguinte, de manhã, eu coloquei uma bermuda e uma camiseta. Falei, eu vou sair aqui, andar na pista, primeira carreta que vir, eu vou entrar embaixo, para resolver isso. Só que naquela noite foi um diálogo, sabe? Eu amanheci conversando com Deus. Sabe, eu rasguei o meu coração para Deus. Não lembro direito o que eu falei para Ele, mas eu sei que eu falei tudo. Tudo o que estava dentro de mim. E naquele dia eu saí para tentar o suicídio, andando pela pista. Até um amigo nosso, né, que é um compadre nosso, viu e ligou para minha esposa. Falou, eu vi o Luiz andando na pista. Ela acabou vindo de São Miguel, né, onde ela estava, para tentar me localizar, mas
nesse processo, então eu vi o caminhão, eu falava, agora eu vou entrar embaixo dele. Aí uma força, aquele próprio vento do caminhão me afastava, né? Que eu sinto hoje que é a presença do Espírito Santo, né? Ele que foi impedindo. Ali comecei a passar mal, né? Voltei para casa, não consegui, eu ainda não estava bem ainda. Foi quando, acho que no dia seguinte, foi 2 homens em casa, que eu não sei, eu não me recordo quem são eles, são anjos de Deus, né? Não sei o nome, nunca mais vi, não tive a oportunidade de conversar com eles, mas esses homens foram me buscar e me levaram para o grupo São José para homens. Eu estava muito ruim, eu fiquei no canto, deixaram eu num canto da igreja, porque senão, até para não me constranger, né? E no final do grupo, o seu Júlio, hoje já falecido, na presença de Deus, porque era um homem muito de Deus, foi e rezou por mim, né? Reuniram as pessoas ali, rezaram por mim. Eu lembro muito bem que ele falou assim, você, Passos, você, Luiz, né, na época, você esteja atento, que Deus vai usar muito de você. E eu ali, ruim daquele jeito, falei assim, ele deve estar louco, né? Falando que vai usar de mim como? O estado que eu estou, né? Não estou conseguindo parar em pé, estão pessoas me suportando. Olha aonde a gente chega, aonde a depressão, o álcool, a droga leva você não tem força com o corpo, precisando ser amparado por pessoas. Então, e nesse dia aconteceu essa experiência. No dia seguinte, um desejo muito grande de me confessar, mas engraçado que eu não queria lá, eu queria aqui em Aparecida. Liguei para minha irmã emprestou um carro para mim e eu vim embora para cá. Saí sem rumo. Peguei, mas eu sabia que eu queria vir aqui para me confessar. Eu queria vir visitar Nossa Senhora. E quando eu cheguei aqui, eu já cheguei tarde, eu não consegui me confessar. Aí no outro dia eu vim aqui na Canção Nova. Foi a primeira vez que eu vim. Fiquei ali em cima, na parte ali onde tem a confissão, e ali eu fui atendido por um senhor bem, já um padre de idade, barbudo, que eu não sei o nome dele, e eu me confessei, sabe, me desfiz aos pés dele, e no final, a penitência que ele me deu, ele segurou na minha mão e colocou de pé, e falou, Deus quer você em pé, Ele vai precisar de você. O que aquele homem tinha falado 2 dias antes para mim. E aí começou todo esse processo. Aí eu queria conhecer a Deus. Eu preciso conhecer Deus. Eu preciso conhecer esse Deus. Aí eu ia toda semana no seminário, tinha um padre lá que se tornou muito meu amigo, o Padre Elcio. Um abraço para você, Padre Elcio, se você estiver nos ouvindo, que Deus o abençoe pela paciência que teve. E ele foi dando livro para mim. Eu lembro bem o último livro que ele me deu. O Ouro é Forjado no Fogo. Um livro grande, eu li numa semana aquele livro. Devolvi para ele e falou, não vou dar mais livro para você, você vai fazer teologia. Eu falei, mas como? Eu trabalho. Ele falou, se vira, você vai fazer teologia. É de manhã lá, eu sei que você trabalha só no período da tarde, um dia sim, um dia não, então você vai fazer teologia. E aí começou o processo da teologia, mas assim, para conhecer a Deus. Aquele Deus que estava me tirando daquela lama que eu estava vivendo. Foi um processo paralelo, né? Ao mesmo tempo em que o senhor foi se restabelecendo, readquirindo força, saindo da depressão, o senhor também foi conhecendo Deus, né? Foi um processo contínuo, né? Acontecendo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Aquela primeira experiência do dia 25, aquela experiência ele foi se sustentando. É engraçado, né? A gente ouve muito dizer que a gente tem uma lâmpada, aquela lâmpadazinha que está acesa, talvez lá no fundo do túnel, né? É uma esperança, é aquele processo onde Deus ele vai nos aquecendo, né? Ali ele não me abandonou mais, a partir daquele dia. Muitos tombos, mas ele não abandonou. Não abandonou. Foi estruturando, ele foi colocando pessoas para isso. E aí fiz a teologia, 4 anos de teologia, sem ter interesse de ser diácono. E logo depois começou uma escola diaconal. Aí o pároco me convidou, comecei a escola diaconal, um dia conversando com o nosso bispo lá, numa reunião que a gente teve, ele falou assim, você já terminou a teologia? Eu falei, já terminei, eu vou ordenar você diácono. Assim, não esperou nem terminar a escola. Eu falei assim, mas, Dom Gorgônio, eu tentei o suicídio,
eu não sou digno para isso. E aí algo, sabe, que foi, eu precisei fazer um retiro de 8 dias para ordenação, e eu fui para esse retiro, mas com o coração assim, sou indigno. E nesse retiro, no 4º dia de retiro, fazendo uma leitura, né, um estudo ali dos Salmos, o Salmo 117, 17. Não eis de morrer, mas viverás para narrar a glória de Deus. E ali eu fui curado, eu senti que aquilo foi, nossa, a misericórdia dele é muito grande, né? Ele não olha as nossas fraquezas, as nossas falhas, mas Ele nos ama. Enche o coração da gente saber disso. Deus nos ama, Deus te ama. Na palavra de Deus, existe aquele fato, que quando Jesus ressuscita, Ele vai encontrar Pedro de novo, na beira do mar de Genezaré, ou do mar da Galileia, e Jesus prepara aquele dia para curar o coração de Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus. Só que aquele que tinha negado Jesus, Jesus queria que fosse o primeiro Papa da nossa igreja, aquele que ia conduzir os cristãos. Ele escolheu justamente aquele que tinha negado 3 vezes, aquele que o abandonou. E é interessante que do original das expressões bíblicas, o amor, ele tem três definições na Bíblia: o amor ágape, o amor philos e o amor eros. São os 3 níveis de amor: ágape, philos e eros. Quando Jesus pergunta para Pedro, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que Jesus pergunta em ágape, e Pedro responde em philos, ou seja, seria como se fosse assim: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu gosto de você. Porque ele olhava para si e via uma incapacidade de amar a Deus. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Pedro responde de novo: Senhor, eu gosto do Senhor. E pela 3ª vez: Pedro, você não me ama? E aí Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu sou fraco, eu não consigo te amar. Eu gosto do Senhor porque eu sou limitado. E aí Jesus responde de maneira linda, curando o coração de Pedro: eu sei, Pedro, vem, apacenta as minhas ovelhas. Eu sei que você é limitado, mas vem e apacenta as minhas ovelhas. Isso que Deus fez com o diácono, chamando, investindo, porque através das pessoas Deus investiu no Senhor, para usar o Senhor um dia. Deus também investe em você, menos sabendo que você está na pior fase da sua vida. Deus investe em você para usar de você. Deus não é bobo, Ele sabe das suas limitações, mas são as suas limitações que vão ajudar os outros. Nós vamos voltar para o 2º bloco e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o que é ser diácono hoje para o Senhor. Qual a missão do Senhor hoje? Fica aí, se eu fosse você, ficaria aí para a gente ouvir um pouco mais dessa história que está enchendo, eu tenho certeza, está enchendo o seu coração. Cristo, eu te louvo, não sei como agradecer. Canta mais uma vez para ir para o intervalo. Cristo, eu te louvo e não sei como agradecer pelo que fizestes por mim. Eu confio em ti e no teu poder. Foi o Senhor que me resgatou. O Senhor foi quem me resgatou das coisas más que aprendi. E agora só quero viver o amor no caminho de Deus. É que eu me sinto feliz. Feliz, ó Senhor.
túnel do tempo, que maravilha, muito bom. Ó, quer levar os missionários da Canção Nova para a sua cidade? Entre em contato com o nosso departamento de eventos, que com certeza nós vamos marcar uma missão, um show na sua cidade, e vai ser uma honra para nós estarmos aí, tá certo? Entre em contato conosco, pode ligar no 12-1386-2600 e pedir para falar no departamento de eventos, e você vai ter todo o acervo de pessoas, né, missionários aqui da Canção Nova, para levar aí para a sua cidade, tá bom? Então, se prepara. Esse ano já não dá mais para alguns, mas 2020, agenda aberta, para a gente fazer muita coisa boa aí. Beleza? Vamos continuar aqui. Diácono Passos. Tem alguma coisa aí, Fael? Não? Tudo certo? Gostaria só de convidar aqueles que estão nos assistindo a, terminando este programa, você pode continuar conosco ligado aqui na Canção Nova através da internet. Isso mesmo, YouTube. Lá tem muitos conteúdos para você. Então, eu gostaria de divulgar aí. Você gostaria de conteúdos de formação, de oração, documentários e um inúmero de coisas? Então, acessa lá, youtube.com/Canção Nova. Agora, você quer saber de música? Você quer aprender a tocar uma música com o meu amigo ali, Rinaldo, que ele tem lá a Casa do Músico? Quer assistir um clipe? Quer ver as dicas de salmo para os domingos? Então acessa youtube.com/Música Canção Nova. Legal, valeu, Fael. Tem aqui também Água Canção Nova. Já pensou você aqui do Vale do Paraíba ser representante da Água Canção Nova? Você pode ser um representante da Água Canção Nova. Você lembra o telefone? Distribuidor, né? Um distribuidor da Água Canção Nova. Lembra o telefone? 3186-2100. 2100, 3186-2100, para que você seja um distribuidor da Água Canção Nova, tá certo? Uma qualidade ímpar, realmente muito, muito nutritiva, assim, tem um pH maravilhoso para a saúde, vale a pena, tá certo? Água de qualidade e de cara ainda você ajuda a gente aqui da Canção Nova, tá bom? Bom, vamos continuar conversando aqui com o Diácono Passos, que também está bebendo água Canção Nova aqui com a gente, né, Diácono? Maravilhoso o testemunho até aqui, pena que já estamos chegando no final, é o último bloco. Nós estávamos falando de como Deus investiu no Senhor, né? Tentou, usou drogas, tentou um aborto, né? Influenciou ali para a esposa tentar um aborto. Graças a Deus não aconteceu, Deus interveio. Depois a tentativa de suicídio, depois veio os anjos que Deus coloca na vida da gente, né? Com o Senhor não foi diferente. Pessoas investiram no Senhor, o padre investiu no Senhor, o bispo viu que tinha algo diferente no Senhor e investiu mais ainda, trazendo o Senhor para essa vida diaconal, né? Um diácono permanente. E o que começou a mudar, diácono? Uma vida de diácono. O que é uma vida de diácono? Bom, mudou tudo, né? Muda tudo. A partir desse retiro que eu voltei, dessa experiência, daí eu voltei com o coração decidido, assim mesmo, né? Exatamente, esse retiro é para isso, para, né, discernimento. E foi algo que Deus colocou com muita certeza. E eu costumo dizer muito para os irmãos que o diaconato, ele primeiro nasce, depois se é ordenado. E comigo não foi diferente, né? Eu fui ordenado dia 28 de agosto, dia de Santo Agostinho. Então, foi muito rápido. Eu costumo dizer que foi muito rápido. Com Deus é muito rápido. Em 10 anos eu estou aqui diácono, né? Trabalhando, ajudando na igreja, mas também com atendimento, né, dos jovens que me procuram, casais, muitos casais que eu atendo. Eu faço atendimento na catedral, lá às quartas-feiras, mas também dentro da própria polícia, né, que a gente começou a ter um olhar diferente para aqueles irmãos que estão passando, né, porque tem um índice alto de suicídio dentro da polícia, e a gente não imagina o que é, porque eles vivem naquele jeito camuflado. Então, tudo isso é um processo hoje que a gente está tentando, né, a ajudar e exercendo essas funções dentro da igreja, né? É interessante que há um ano e pouquinho atrás eu fui transferido de uma paróquia para outra, e o pároco me deu uma comunidade para me ajudar, né? Tá ali, é uma comunidade que cuida de moradores de rua. Então, eles café da manhã, almoço todos os dias. Então, e a gente está ali, a gente começa a ver aquelas pessoas que você passa pela rua e não toma conhecimento, né? E depois você começa a sentir essa presença de Deus,
eu lembro bem, antes o apelido dele era Bob Marley. Tinha um cabelão do Bob Marley, assim, ele não tinha. O Fael gostou ali, ó. Criativo o apelido, Fael? Criativo apelido, né? Criativo, muito bom. O cara devia ser, né? Devia estar bacana, né? Devia estar só, oba. E eles, né, vivia na rua. Ele faleceu já, mas eu lembro que um dia eu estava com a cabeça cheia, descendo da igreja, indo para a comunidade, e eu olhei ele lá assim, ele do outro lado da rua, ele já me viu e já veio. E já me chama de padre, né? Porque lá os moradores não tem de diácono, é padre. Para ele tudo é padre. E ele veio e eu falei assim, não é possível, esse rapaz vai me dar um abraço. E olha, ele me deu um abraço, Peter. Do jeito que ele veio, ele me abraçou. Cheiro forte, um cheiro, sabe, na rua. Mas foi um abraço que Deus me colocou de pé de novo naquele dia, porque eu precisava. Então, eu imaginava que eu estava fazendo alguma coisa para eles, descobri que não. Então, são essas experiências, né, que Deus vai nos colocando. Vai nos fortalecendo todos os dias. A gente começa a ver, né, o diaconato hoje como aquele de um serviço, sim, né, ao Cristo o serviço, mas também da caridade, da palavra, né, que Deus tem nos direcionado, levando, né, pregando retiro, encontros, né. Então eu tenho rodado, né, muitos lugares que eu nunca imaginava. Por exemplo, aqui hoje, nunca imaginava estar aqui. E vai aumentar, viu? O trajeto vai aumentar, porque a gente sabe que quando a pessoa passa aqui pelo programa PHN, o campo de missão aumenta demais e vai aumentar, graças a Deus que é assim, e que Deus use cada vez mais o senhor, diácono, porque o senhor traz, de fato, algo dentro de si, e não precisa de muito tempo de conversa para perceber que o senhor traz algo dentro de si e que pode ajudar muita gente, né? Então, que seja assim de fato. E, diácono, deixa a gente, aqui no PHN, usufruir um pouquinho do senhor quanto diácono, para ajudar, talvez, quem está em casa. O que o senhor diria, diácono, para um pai e para uma mãe que tem hoje dentro de casa um filho que já tentou suicídio 1, 2, 3 vezes? O que um pai e uma mãe deve fazer para ajudar um filho que já chegou a esse extremo? A primeira coisa é o que está no livro, né? O amor restaura, o amor verdadeiro. Valorize aquilo que o seu filho traz para você, os sinais que o seu filho vai apresentando, né? Talvez você que está ouvindo e fala assim, mas o meu filho está bem, mas ele costuma ficar trancado muito tempo no quarto, então ele está se isolando do mundo. Então, quando você ama, você não só dá as coisas. Esses dias eu atendia uma mãe, e ela falava assim, eu perguntava para ela, e ela falava, não, mas eu dei tudo para o meu filho, eu dei tudo para ele. E aí eu perguntei para ela, mas você amou seu filho? Não, mas eu dei tudo. A resposta dela era essa. E aí a gente conversando, a gente começa a compreender, não é o dar, eu preciso amar. E o amor é aquele que vem de dentro. Como com meu filho, que, né, a gente precisou reconstruir o relacionamento de pai e filho. Hoje a gente brinca, rola pelo chão, né? Você conheceu ele, é bem maior do que eu. Mas é esse processo de eu valorizar as coisas dele. Porque para aquele que está sofrendo, talvez um não ajude, ele empurra ele um pouquinho mais. Ele precisa valorizar aquela dor que ele está sentindo. Aquele momento que muitas vezes ele chega para o pai, para a mãe e fala, eu queria partilhar, mas deixa para lá, mãe, depois eu falo. Vai atrás porque é esse momento que ele estava precisando, que você está precisando para tocar, para amar, né? Você trouxe aqui agora, dentro do amor, né, dos 3 amores, e nós precisamos trazer essa presença de Deus, porque ele sentiu esses 3, né, na carne, sentiu, né, na agonia. E quando um filho vem pedir algo, ou um amigo, talvez um amigo de serviço, por exemplo, a polícia, onde eu trabalhei por 29 anos, ele começa a dar sinais dentro da própria viatura com você, ele dá sinais que ele não está bem, ele está altera a voz, altera o jeito dele agir, que ele não é, então você se volta mais a ele. Então a gente precisa valorizar, irmão, aquelas pequenas coisas, o pequeno gesto que Deus está mostrando, para que aquela pessoa seja ajudada num primeiro momento. E nós tínhamos muito disso, eu tinha muito disso. Não, isso aí não é nada. Isso aí já passa.
E não é. Aquilo que ele está sentindo pode ser a última coisa que ele esteja sentindo naquele momento. Eu preciso valorizar aquilo, eu preciso me voltar a ele. Então, esse processo que a gente faz de atendimento é exatamente disso. De você conversar, muitas vezes conversar ao extremo com a pessoa, de ficar acompanhando o tempo. Mas é tão gratificante quando um irmão vem e abraça você depois de 6 meses, está bem, forte, né? Ele conseguiu sair daquilo. Então esse é um grande processo, que todos nós, irmãos, precisamos estar atentos a esse toque de Deus, né? Nas diferentes idades, né? Falamos de pai e mãe, nas diferentes idades. A gente precisa realmente estar atento aos sinais que os filhos da gente passam, né? E expressam. Então, essa atenção, ela precisa de fato estar em nós, precisamos ter atenção. E a gente tem essa atenção, a gente perde esse tempo, entre aspas, mas a gente perde esse tempo quando a gente ama de verdade, porque a gente se entrega pela pessoa. O senhor falou do livro, e essa dica do livro eu passo para quem já tentou, porque nós falamos dos pais que têm os filhos que já tentaram o suicídio, o que fazer. Tá? E o diácono deu dicas valiosas para nós. Agora, se por acaso você que nos acompanha já tentou tirar a sua vida, está aí o livro do diácono, O Amor Restaura. Fala um pouquinho desse livro, diácono. Qual que é o objetivo? Por que o senhor escreveu esse livro? Esse livro, quando eu fiz essa experiência de Deus, eu comecei a escrever. Fiz a experiência em 2009, em fevereiro de 2010 eu comecei a escrever o livro. Escrever assim, aquilo que Deus, eu ia para a Santa Missa, Deus colocava algo no meu coração, eu vinha e escrevia. Ia colocando no papel. Até que ficou parado, ficou guardado esses escritos. E há 2 anos atrás eu fui convidado para fazer um programa numa TV local lá. E eu precisava de um nome para o livro, para o programa. E falei, eu fui ler novamente. E aí veio no coração o Amor Restaura, e aí veio algo como missão. É esse amor, o amor de Deus, o amor verdadeiro, o amor ágape, ele restaura. Então, se tornou como missão, né? O programa, né? E mais também o livro. Então, e eu descobri dentro do meu coração que Deus queria isso, levar esse amor para as pessoas, para aqueles de rua, para aqueles que estão sofrendo, para os casais, para os jovens, né? Não importa, aonde Ele quiser, que mande que eu vou. Que maravilha. Então, tá aí a dica. O Fael, pode mostrar aí o Fael folheando o livro? Pode mostrar aí para quem está em casa? O Fael já está folheando o livro ali. Vale a pena a gente ter nas mãos esse livro que hoje eu posso dizer, porque eu acabei de conversar aqui com o diácono, é um livro que na verdade traz em si uma experiência. É uma experiência esse livro. Esse livro ele não tinha um intuito de ajudar, primeiramente. Esse livro nasceu com o intuito de um desabafo interior, daquilo que Deus estava dizendo para o Senhor. E hoje pode ser instrumento nas mãos de muita gente que esteja talvez passando pelas mesmas coisas. Está passando aí no GC também, a nossa direção está colocando as maneiras para você adquirir esse livro. O Amor Restaura, né? Vale a pena, indica para alguém, compre, dê para a pessoa. Talvez a pessoa não acompanhou o programa. Aliás, você pode achar esse programa de hoje no YouTube através da data do programa, tá certo? Então, pela data de hoje, no YouTube, você acha esse programa de novo. Então, encaminhe o programa para alguém, vai ser importante. É legal a gente propagar coisas boas. E nós estamos propagando esse livro aí, porque vale a pena. Não é um livro da Canção Nova, né? Porque esse livro ele é independente. É isso, diácono? É um livro independente. Então, nós aqui da Canção Nova também não estamos recebendo nada fazendo merchan desse livro. Então, é para você mesmo. É para o seu bem, para fazer bem para você, tá certo? Então, adquire o Amor Restaura, uma experiência que pode vir de encontro com a sua vida atual. Bom, diácono, nós temos um VT agora, preparado para o senhor, mandaram aqui para a gente, e a gente vai acompanhar agora, que é um VT de um recado dos pais do senhor, mandando um alôzinho, mandando um videozinho aí, todos nós vamos acompanhar juntos. Roda aí, vamos lá. O Luiz Carlos entrou
entrou no caminho errado, deu muito trabalho para nós, na bebida, a droga, mas eu não desisti, eu rezava o terço, eu ia na igreja todo dia e não desisti. Muita gente falava para mim que ele não tinha mais jeito, mas eu tinha fé em Deus, que um dia Deus ia tirar ele do fundo do poço como Deus tirou. E hoje ele é diácono, ele reza por muita gente. E eu só tenho de agradecer a Deus por a mudança, e porque hoje ele é um diácono, faz celebração e onde pedir ele vai. Pai e mãe mexe com a gente, né? Coisa linda. Como que é o nome da mãe, do pai, diácono? Helena e José dos Passos. É a Santa Mônica do Senhor, né? Santa Essa Mônica. mãezinha. É a Santa Mônica. Cabelinho branco, olho azul, uma fé em Nossa Senhora Aparecida. Eu costumo dizer que ela não reza o rosário, mas ela reza 2 terços todos os dias. No dia da ordenação, ela me abraçou no altar e, agradecendo a Deus pelo milagre que tinha acontecido, ela falava assim: olha, hoje eu recebi o que eu tenho pedido há tantos anos, então não desista, né? As pessoas muitas vezes desistem fácil. Não desiste. Ali no livro mesmo, na capa, no verso, eu coloco, né, João 16:33, eu coloco que as tribulações não é para nos afastar de Deus, mas é para nos colocar no colo. E é isso que eu sinto, e é isso que quando eu olho para minha mãe, eu tenho essa certeza da mulher firme e forte, que ajuda muita gente. Meu pai também. Mas ela é danada. Ela ajuda tanta gente daquele jeitinho dela, com a idade já avançada. Mas um amor verdadeiro por Deus, por Nossa Senhora. Então, é muito bom. Graças a Deus que tantas Santas Mônicas existem por aí afora. Para você que não sabe, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, orou mais de 30 anos pela conversão do filho, que foi mais ou menos o mesmo período que foi de oração da filha né? E o senhor ordenado justo no dia dele, né? 36 anos. E por isso que eu falo que foi muito rápido, porque eu não poderia ser ordenado naquele período, eu tinha que ter no mínimo 6 meses. Mas o bispo falou: não, já vou ordenar 3 e vou ordenar você junto. Vai nessa mesma data. Quer dizer, não fui eu que escolhi, mas foi Deus que nos chamou. Nós falamos dele, que nós conversamos agora no bastidor, mas ele também mandou um VT para nós, um videozinho. Seu filho, aquele que acompanhou o processo de mudança, porque nem teve os filhos que já pegaram o senhor já mudado, ele não. Ele pegou a fase difícil e depois viu toda a mudança do pai. Então roda aí, esse filhão guerreiro que mandou um VT para nós. Vamos lá. Para mim, a família é a maior graça, o maior presente que Deus nos deu. Os meus pais são a minha base, sempre foram. E eu queria, nesse momento, agradecer ao meu pai por sempre estar comigo. Ele representa muito para mim. Desde sempre está comigo nos momentos bons, me acompanhando neles e também me ajudando nos momentos ruins. Eu queria agradecer, pai, por tudo. Que Deus te abençoe muito. Eu te amo muito e nós todos aqui de casa também. Obrigado e que Deus te abençoe. Esse é o filho que Deus não deixou ir embora. Não, foi esse que ele segurou. Tem um propósito. Eu tenho no coração que tem, porque é um menino muito bom, de um amor, né? Ele não mede esforços para ajudar os outros. Então, quer dizer, tem um propósito. Deus colocou a mão porque ele queria alguém, né, forte para poder ajudar. E amo muito você, filho. Deus o abençoe, viu? Eu sei que está fora do script, tá ele já aparecendo. Sobe aqui, parceiro. Vem pra cá. Como é o nome do filhão, Diácono? Felipe. Felipe, chega aqui, Felipe. Vamos terminar aqui com você aqui perto. Já pertinho da gente aqui aqui no cenário do programa, né? Estamos aqui no Auditório São Paulo. Pode ficar sentadinho aqui do lado do paizão. Você vai ficar quase do tamanho dele, porque você é grandão, né? Sentado, você vai ficar quase do tamanho dele. Pode sentar aí. O Felipe, a gente reza e a gente trabalha para que todas as famílias estejam assim. Tá certo que não está a família inteira, mas aqui com o Felipe e o Diácono Passos,
É isso que a Canção Nova deseja para você, que nos acompanha. A gente deseja que você tenha uma família de verdade, unida, superando os problemas. Uma família que você tenha a liberdade, como o Felipe teve, de falar agora no VT, minha família é minha base. Meu pai é um exemplo para mim. É isso que o seu filho quer dizer de você. É isso que o seu filho quer guardar na memória sobre você. Então você pai, você mãe, se pergunte isso. Como é que você quer ser lembrado pelo seu pai? Como é que você quer ser lembrado pela sua mãe? Como? Então faça por onde. E você também, filho. Puxa vida, é um mandamento da lei do Senhor acompanhado de uma promessa. Honrar pai e mãe. Honre pai e mãe. E você terá longos dias na terra. É o único mandamento que vem acompanhado de uma promessa, é esse. Honrar pai e mãe. Pois tereis longos dias na terra. Então, a gente quer terminar assim, com o diácono, o filho, e claro, lembrando da esposa, dos outros 2 filhos, né? São 3. Então, que Deus abençoe muito o senhor diácono. Amém. Foi uma entrevista muito legal. Deus abençoe mesmo, foi muito profundo. Deus lhe pague pelo carinho. Eu queria só falar para a Cláudia, né, minha esposa, obrigado por não ter desistido, né, ter ficado ali firme. Você sempre tinha no coração, como eu falei, que você tinha que ajudar. Então você não ajudou só eu, mas o Felipe, a Fernanda, o Fábio. Então que Deus abençoe muito. Um abraço para a Fernanda e para o Fábio também. Valeu, Fael. Família forte, né? Mexe com a gente. Valeu, Peter. Mexe demais. Um abraço a você que nos acompanhou aqui. E lembre-se, não importa o quão grande é o seu problema, Deus sempre está contigo. Vale a pena falar, o Fael está aqui do nosso lado. O Fael é sempre conhecido por ser um cara muito feliz, alegre, anima aqui a gente no PHN. O Fael, ele perdeu o pai, o tio Zezinho, muito amado por nós aqui da Canção Nova. O Fael perdeu o pai no Dia dos Pais. No Dia dos Pais, ele perdeu o pai dele. Aproveita a sua família, aproveita seu pai, aproveita sua mãe. Muda hoje, muda hoje. As pessoas que te amam merecem o melhor de você, tá certo? Banda, valeu, vocês são demais. Equipe técnica, valeu meus irmãos de comunidade. Deus abençoe, até o próximo PHN, se Deus quiser. E a melhor maneira da gente terminar esse PHN hoje é cantando para você que é família. Família, guarda isso no coração, é a coisa mais linda que a gente tem. E percebe isso. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto e só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama, te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, mais uma vez, tua família, volta pra ela. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela.
tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.